Olá, olá, Rafael Paiva por aqui e nesse vídeo nós vamos abordar como começar, como iniciar, como dar os primeiros passos na advocacia criminal. Então, para você que é jovem advogado, que está começando na carreira, que está realmente perdido, esse vídeo é para você, diretamente aqui do nosso canal. Se você puder me seguir lá no Instagram, é o @paivaprof, Instagram @paivaprof. Tava procurando aqui para colocar, mas não achei. Será que é esse aqui? @paivaprof. Não vai sair. Tá bom. Pessoal, esse é um tema que atinge muitos jovens advogados. E eu falo isso não só como advogado criminalista que sou, mas principalmente como um professor que já atuou durante muitos anos na educação jurídica, atua ainda com os meus cursos de prática, mas tem uma história na graduação, cursos de direito, pós-graduação, cursos preparatórios para a OAB. E uma característica que eu noto, que eu sempre notei quando era professor, e continuo notando ainda hoje, quando eu faço entrevista, por exemplo, com um jovem advogado, é que todo mundo quer ser advogado criminalista, todo estudante de direito, ou a maior parte, chutaria aí, mais de 90% dos advogados são realmente fascinados pelo direito penal e todo mundo quer ser advogado criminalista até o momento em que pega a sua carteira da OAB. Aí me parece que uma chave é virada e pouquíssimas pessoas realmente, de fato, são advogadas ou advogados criminalistas. E isso tem um motivo para acontecer. Não é o acaso, não é uma coisa que acontece de bobeira. Tem um motivo para isso acontecer e esse motivo é, em primeiro lugar, quando nós falamos em advocacia criminal, a régua é mais alta, o corte de entrada é maior, porque não é uma área onde normalmente você vai ter muitos clientes. A advocacia criminal, ela tem essa característica de ser uma área onde você tem normalmente, óbvio que existem exceções, eventualmente alguém fala, mas o caso X não. Normalmente, a advocacia criminal tem honorários melhores do que outras áreas da advocacia, porém ela tem um número de clientes menor. Não que não haja bandido suficiente no Brasil, existe muito bandido, mas o número, a demanda é infinitamente menor. Tanto é verdade que eu não conheço nenhum escritório de advocacia que seja referência e que tenha que seja uma advocacia de massa. Não existe advocacia de massa criminal hoje é realizado pela Defensoria Pública, porque nós temos muitos bandidos no Brasil, mas a maior parte destes é pobre, não tem condições de pagar um advogado, não tem condições de investir em uma defesa privada. Então, se socorrem à advocacia criminal da Defensoria Pública. Tá legal? Então, essa é o primeiro motivo. O segundo motivo que todo mundo ama direito penal na faculdade, mas pouca gente vai se aventurar a advogar no criminal é o tal do risco. Existe um risco inerente à profissão e esse risco ele pode ser muito dirimido, ele pode ser muito trabalhado com base em alguns critérios que você pode estabelecer na sua advocacia com relação ao seu tipo de cliente. Então, obviamente que existe um ditado que para mim é a mais pura verdade, que quem mexe com merda sairá nas mãos. Então, se você tem um tipo de cliente que faz muita bobeira, muita besteira, que é ladrão, traficante, então, teoricamente, você tem um risco maior. Mas isso não é uma regra, tá legal? Não é uma regra porque existem sempre as tais das exceções. Mas é verdade que na advocacia criminal, e é importante que você entenda isso, tem que haver um critério. Se você quiser ser um advogado criminalista sem critério, você
tende a trabalhar para gente ruim. E gente ruim, quando não está satisfeita com o seu trabalho, ela, ó, te mata. Eu digo para vocês que esse é um risco que você pode driblar por um único motivo. Quando você escolhe o seu cliente, quando você escolhe para quem você vai atuar, e isso para mim é um critério imprescindível na carreira, você acaba tendo uma advocacia mais criminal mais tranquila. Eu, por exemplo, não atuo para ladrão nem para traficante. Pelo menos traficantes profissionais, pessoas que vivem do tráfico, estão envolvidos com organizações criminosas. É uma escolha que eu faço. Então, o risco, para mim, é muito dirimido. Eu confesso para vocês que eu já me senti mais ameaçado atuando como advogado criminal em prol de vítimas, por exemplo, de abuso, do que para os meus clientes propriamente ditos. Então, é mais arriscado algumas vezes trabalhar, por exemplo, na área da família do que trabalhar na área criminal. Porque, teoricamente, na área criminal, a sua parte contrária é o Ministério Público. E o Ministério Público não vai sair por aí te caçando. Nenhum promotor faz isso, eu nunca ouvi falar. Claro, dependendo do tipo de advocacia que você exerce, pode haver um risco com relação à polícia. Mas, se você fizer da forma correta, não haverá este tipo de problema. Eu, pelo menos, nunca tive problema com polícia, porque não é o tipo de embate que eu gosto de ter, que eu gosto de ter na minha advocacia. E até fica aqui uma lição. Na advocacia criminal, a gente tem que sempre entender que os clientes passam e a nossa reputação fica. Então, procurar, na medida do possível, ter um bom relacionamento com agentes públicos é muito bom. Não um tipo de bom relacionamento onde você prejudica seu cliente, obviamente não, mas onde você consegue equalizar os ânimos, onde você consegue manter todos os pratos girando, um bom caminho na advocacia criminal. Agora, como começar nessa advocacia criminal que não tem escritórios grandes? Normalmente os escritórios de advocacia criminal são escritórios boutique, sendo que você não tem experiência. E aí eu tenho dois caminhos que eu considero perfeitos para quem está começando. O primeiro caminho, e para mim, dos dois, é o melhor, é o caminho das parcerias. Lembra que eu comecei esse vídeo te dizendo que tem muita gente que queria ser advogado criminalista, mas não foi por medo, por exemplo. Não foi porque tem medo da advocacia criminal. E então existe muito mais advogado civilista, familista, trabalhista, consumerista, previdenciarista do que advogado criminal. Então, se você tem uma boa base de relacionamento entre advogados e esses advogados sabem que você, é um bom advogado criminalista, ou pelo menos é um advogado criminalista aguerrido, e 2, você está aberto a parcerias, é bem provável que alguns destes colegas vão te demandar uma parceria para que você assuma BOs criminais dos clientes que eles têm lá no civil, lá no imobiliário, lá na família, lá no previdenciário e por aí vai, tá? Então é muito importante você ter esse canal. Para mim é o principal. Isso pensando numa hipótese de advocacia criminal autônoma, ou seja, uma advocacia criminal onde você não está trabalhando para alguém. O melhor caminho, no meu ponto de vista, é sempre você iniciar trabalhando para alguém. Começar a trabalhar no escritório de advocacia criminal, aprender os macetes, olhar para o advogado sênior da sua equipe e ver como ele age, como ele se porta. Isso para mim, é o melhor dos caminhos. Eu sei que hoje, nesta epidemia que nós temos de empreendedorismo, então os caras vendem cursos achando que todo mundo vai poder empreender e todo mundo vai ganhar dinheiro empreendendo, o que é uma grande falácia, uma grande mentira. Pode parecer um pouco ruim essa solução, mas ela não é. A melhor solução
é você iniciar a sua carreira, no mínimo 5 anos, trabalhando num bom escritório. Só que na área criminal, isso nem sempre é possível, porque, como eu disse, os escritórios criminais são pequenos, são boutiques. Então, eles não têm uma grande quantidade de pessoas na equipe. E aí, o caminho que você pode seguir é o caminho das parcerias, tá? E aí você vai fazer networking com advogados da sua sala, da sua da faculdade, na própria OAB. É importante que você se posicione e aí você tem que trabalhar a sua imagem, a sua marca, para que você passe uma ideia de um advogado competente, dois, um advogado aguerrido e três, um advogado de caráter, porque parceria exige caráter, existe ética e exige moral. Tá legal? Boa. A segunda forma de você iniciar a advocacia criminal é através da execução penal. A execução penal, ela é o chorume da advocacia criminal. É a pior parte da advocacia criminal é justamente, olha o telefone tocando aí, é justamente a questão da execução penal. Eu, particularmente, Rafael, eu não gosto de trabalhar com execução penal. Não é uma área que me agrada e é uma área que eu trabalho muito pouco dentro do meu escritório, porque não é uma área legal. Eu não gosto. Como eu disse, é o esgoto da advocacia criminal. Exige muitas vezes você ter que ir ao presídio para fazer parlatório com o cliente. Tudo bem que hoje nós temos o parlatório virtual e isso é muito bom, é muito vantajoso, mas é um tipo de ação que é mais rápida, ela é muito mais simplificada. Basicamente, a advocacia criminal na execução penal é fazer conta de progressão de regime, de liberdade condicional, de benefícios. É uma advocacia tranquila, mas eu acho que não é tão boa, porque você vai trabalhar com pessoas presas, e pessoas presas são pessoas que muitas vezes perderam a esperança, pessoas que as famílias estão desesperadas e tem uma angústia porque a mãe do preso não conseguiu ver o preso, então não é tão bom. Não é, não digo que é ruim, tá? Mas não é para minha advocacia, para a advocacia que eu gosto de exercer, o melhor caminho. E ponto final. Tá legal? Mas não quer dizer que não eventualmente não seja bom para você. Tá legal? Então a advocacia criminal, ela tem essa característica de você poder, digamos assim, a área mais de massa dentro da advocacia criminal é a execução penal. E o bom da execução penal é que todos os presos estão no mesmo local. Então, se você faz um bom trabalho para um preso, há uma grande possibilidade de você poder atuar para esses outros presos que são amigos desse seu cliente neste presídio. Tá legal? Então, esse é um ponto importantíssimo, é um ponto que vai te ajudar, talvez te trazer um direcionamento de como que você vai, então, dar os primeiros passos numa advocacia criminal. Agora, se você não trabalha para alguém, você não tem um mentor, não tem um sênior para você olhar, não tem caminho melhor de você começar na advocacia criminal do que você adquirir um bom curso de prática. Particularmente, de forma bastante modesta até, o meu curso de prática na prática, vou deixar o link aqui na descrição, é um curso muito completo. É um curso completo porque ele é prático. É um curso onde eu não vou ficar te vendendo hora-aula, onde eu vou ficar te vendendo cursos barrigados que ninguém assiste, porque as aulas são pedantes, são chatas. É um curso direto ao ponto, é prática na prática. Então eu não vou ficar perdendo tempo com teorias. Klaus Roxin, não, não. A advocacia criminal não é isso, tá? Isso é uma advocacia criminal de academia, academia jurídica, né? Das faculdades, dos mestrados. Na vida real, não é assim que funciona, não é essa uma forma de prática da advocacia criminal. Então, no meu curso, eu vou tratar disso de forma muito objetiva da prática, com modelos de peça em formato .doc, com mapas mentais. É um curso bem completo, tá numa condição muito bacana. Então, acesse aqui o link e te vejo lá se você quiser aprender comigo. Tá lá o curso. Claro, existem outros produtos, né? Existe a possibilidade de uma mentoria, existe uma possibilidade de uma consultoria, mas são produtos já que não são tão de entrada. Então é ideal que você já esteja posicionado. Então você compra o curso de prática, aprende a se posicionar dentro da advocacia criminal. Aí na sequência você, então, já com os seus clientes, já com dinheiro entrando, você pode fazer um segundo investimento para uma mentoria ou uma consultoria.
Tá legal? É isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo. É importante que você saiba que o seu like aqui vale muito para mim, para você não vale nada, mas para mim vale. Então, dê o seu like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e deixe aqui o seu comentário com a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser o próximo vídeo que nós vamos trabalhar aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que nós temos área de membros com aulas exclusivas para os nossos membros. Membros assinantes têm acesso a aulas especiais. Tá legal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijo, abraço. Tchau.